tem escuta, aqui tem cuidado, aqui tem vida real. Sejam muito bem-vindos nessa linda tarde a mais um episódio do nosso podcast sobre nós. Um espaço de troca, um espaço de afeto, de reflexões. Sou Juliana Laranja, vocês já me conhecem do primeiro episódio. Então eu tô nessa missão difícil de estar de novo sentada aqui, mas agora, ó, na outra cadeirinha. Então sejam muito bem-vindos. É isso aí. Eu sou João Maturo, sou artista, sou agente de cuidado territorial no CAPS AD3 Jovelina Pérola Negra e sou residente artístico no Espaço Travessia, no Unísio da Silveira. E acho que já vamos já vou introduzir o tema logo, por favor, que é fé e religiosidade na saúde mental. Um olhar sobre os usuários mesmo, assim. E aí, pensamos muito, refletimos e a nossa mente fazia sentido trazer dois convidados. Então, eu vou só falar brevemente e vou deixar que eles mesmos se apresentem. Nós estamos aqui com Maria Vitória, técnica de enfermagem aqui no CAPS, né, Jovelina, e o Paulo Ricardo, que é redutor de danos na UAA Cacildes. Então, queridos, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. É um bate-papo, né, o podcast é isso. A gente sempre brinca e fala, né, que isso não é uma entrevista, não é para ser. Então, aqui é o nosso espaço seguro de uma boa conversa, de uma troca. E aí, trazendo a memória lá do episódio passado, é um lugar de afeto. Então, sintam-se muito bem-vindos. Esse lugar aqui é muito seguro pra gente trocar. Vamos lá. Podem se apresentar, por favor. Sem timidez. Então, eu me chamo Paulo, né? Paulo Ricardo. Sou profissional aqui da UAA Cacildes, né? Sou agente de cuidado territorial e também redutor de danos. E eu já agradeço já pelo convite, porque está sendo muito importante falar sobre esse tema. Eu acho que, ao mesmo tempo que é um tema polêmico, é um tema que também foi feito para abrir mentes, né? E também nos dá uma qualidade no nosso manejo quando a gente se depara com esse tipo de realidade. Sendo que ele não é para todos, mas é para alguns. E eu acho que isso é importante falar, entendeu? Então, mas é isso. Então, gente, meu nome é Maria Vitória, né? Eu sou técnica de enfermagem daqui de CAPS Jovelina Pérola Negra. Também sou graduando em enfermagem, né? Estou na saúde mental há pouco tempo, né? Saúde mental pública há pouco tempo. Vim para uma saúde mental privada, que era muito proibicionista, né? Por mais que eu tenha trabalhado muito tempo lá, né? Enfim, era um lugar não seguro para falar do que eu vim falar hoje, né? E por isso me enche, assim, de gratidão, me enche de felicidade poder trazer esse tema, né? Poder compartilhar um pouco da minha visão, né? Enquanto uma mulher preta, como uma mulher cista, para os usuários, assim, né? Que é uma forma de cuidado, né? É um determinante de saúde, espiritualidade, né? A gente precisa levar em consideração também a fé e usar isso a nosso favor para poder oferecer, né? Ofertar uma qualidade, né? Aí na saúde, né, do indivíduo, enfim, que é tanto atravessado por várias outras coisas e essa é mais uma delas, só que eu acho que é até a mais polêmica, né, e a mais delicada de dizer também, uma vez que atravessa também os profissionais que estão cuidando, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né, de como cuidar com a fé, com a religiosidade, até onde vai, o profissional, até onde vai a pessoa pessoal religiosa, né, assim, com experiências dos convidados também, né, dos anfitriões e de todo mundo aqui que está presente nesse podcast, né? E eu acho que é isso. Isso porque ela falou que ela estava tímida. Ai, não vou... Então foi uma apresentação já entrando um pouquinho no nosso tema, né, João? Então, já que vocês já começaram, né, tão brilhantemente nessa pequena introdução, eu queria já lançar, assim, né, o primeiro tópico. Eu ia falar uma pergunta, né, pra gente não ficar nesse entrevista. Tox. Fé e religiosidade. Qual é a fé, né, de vocês, a religião? O que vocês professam? Maria já deu um spoiler, né? Por favor. Então, já deu uma adiantada, a gente entende. Então, eu sou cristão, né, já desde meus 14, 15 anos. Hoje eu tenho 31.
Fez há pouco tempo, né? Fez há pouco tempo. Parabéns, E segunda-feira agora, obrigado. Eu sou atenta ao Instagram alheio. E assim, a minha religião é essa, né? Eu sou cristão, né? Desde os 13 que você falou? Desde os 13, Então 14 anos. não foi nasceu no Não ar. nasci lá. Eu nasci de berço católico. E, assim, foi muito importante para mim essa bagagem, né? Sim. Da minha história e tudo mais, identificação. Foi muito por uma influência familiar. E aí, Quase sempre. conforme o tempo, né? Na minha adolescência e tudo mais, eu tive a experiência de conhecer outros caminhos, né? Eu cheguei até, quando eu estava dentro da igreja mesmo, né? Cristã e tudo mais, eu cheguei a estudar sobre outras religiões, porque eu achava que era muito limitado eu estar dentro de uma religião onde eu não nasci, e aí eu não conhecer outras e não saber e viver numa ignorância que a maioria das pessoas vivem, que a sociedade foi implantada, né? Porque a nossa cultura é muito disso. É tipo assim, é isso aqui e acabou, você vai viver aqui e vai morrer aqui. E aí foi onde eu me identifiquei, a minha identidade ela foi recolhida através do cristianismo. Eu consegui me identificar minha história, eu consegui encontrar quem eu sou de verdade através da religião. Bacana. E isso me trouxe uma verdade, sabe? Que ela vai até além um pouco do que a minha família implanta sobre mim, sabe? Eu acho que vai sobre a minha essência. Você construiu sua própria verdade, né? Exatamente. Acho que eu conheci, acho que foi uma aposta que eu fiz para que isso se tornasse de fato uma verdade para mim. Sim. Eu acho muito limitante, assim, quando... Não estou questionando de forma alguma, eu sou muito... Não, nem é você, eu digo assim, a sociedade, né? Quando a gente nasce, a gente é imposto, né? Seja qual for o caminho ali, né? Então, se você vem, né, de um berço evangélico, é ali que você é introduzido, né? Em alguma religião de matriz africana é ali que você é introduzido, e não é diferente, porque a maioria, né? Eu não sei como é que tá em porcentagem hoje, mas temos uma população católica, né? Então a gente já nasce católico. E aí você é batizado, né? Logo ali, quando você é pequenininho, você nem quer, né? E aí tem vários memes na internet, daquelas crianças sendo afogadas, tacando. E aí é isso, cara. Você já recebe aquela água na cara, né? No rosto, né? Eu testei. E eu particularmente, se eu pudesse falar, não quero, caramba. Mas, assim, é isso. Então, que bom que a gente tem, né, depois de um tempo, uma liberdade da gente caminhar sozinho. Acho que isso é importante, né? direito de escolha. Que a gente se coloca no mundo. Sim. Eu acho que, assim, primeiro momento nos colocam no mundo. E depois a gente, por escolher, a gente acaba se colocando no mundo. Eu acho que isso é muito importante. E isso se passa muito pela sociedade, de uma forma cultural, dentro de uma organização do seu futuro, aquilo que você planeja para você. E aí, quando eu entrei para o cristianismo, né, e hoje eu estou numa igreja batista, é porque o cristianismo tem diversos dogmas, né? Ele é amplo, tem assembleia, tem várias coisas do tipo. E aí, e a gente percorre muito disso, e aí a gente vai descartando alguns devido a alguns preconceitos e algumas coisas que a gente não se identifica. Então a gente vai descartando alguns, né? E aí eu fui descartando alguns também. Então tu passeou ali, tu foi lá do Reteté, bateu... Não, eu fui visitando. Porque eu precisava saber aquilo que eu ia me identificar e aquilo que seria confortável para mim. E eu sempre pensei na religião e na fé como como mais uma rede de apoio. Porque quando a gente se deposita tudo somente na família e a gente chega um momento que não tem a família como rede de apoio, o que a gente faz, né? Então eu acho que isso me organizou muito, assim. Porque eu me identifiquei e hoje eu não me vejo... Não estou falando que eu não tenho rede de apoio da minha família. Mas assim, hoje eu vejo que isso é um complemento para uma rede de apoio para minha vida, sabe? A gente vai destrinchar isso ao longo do nosso bate-papo, mas a fé, ela entra num lugar assim, né? A fé, nem tanto, mas a religião, ela entra num lugar muito importante para muitos usuários que a gente atende aqui. Muita coisa. Porque muitos deles perdem as coisas, né, ao longo da vida. Vão perdendo ali, vai rompendo família, amigos. E aí que você falou, cara, é muito importante assim, quando falta tudo, tem que ter alguma coisa. Sim. É importante. É isso. E que seja um orixá, né? Que seja ali, que seja o Deus, Jesus naquela figura ali, né? Do cristianismo, precisa ter algo, né? Então, isso é fundamental. E uma coisa que você falou também, né? Que você nasceu, foi imposto, né? Uma religião, uma fé para você ali. E aí depois você, por si só, foi construindo aquilo que você de fato quer ser. E aí eu já vou começar, já vou fazer o jeito Maria logo, né? Porque eu vou assim, atravessando...
Queria perguntar para você, né, você entendendo essa importância de você ter a possibilidade, né, ter a chance de ter se construído, né, se reinventado no âmbito religioso. Sim. Você teve essa experiência e foi muito bom para você, deu um norte, enfim, construiu suporte social e por aí vai. Você consegue imaginar como é para um usuário da nossa clínica AD Sim. não poder Eu se entendo, construir, não poder enxergar a verdade no que ele de fato é? Sim. E isso é um conflito que eu acho que é diário, né? Sim. Para o usuário, dentro da sua vivência, daquilo que foi quebrado, né, dos laços que foram quebrados, dos vínculos que foram quebrados. E aí a gente acaba. E isso, eu acho que incorpora mais ainda a desorganização que ele carrega. Sim. Porque, assim, a bagagem que ele carregou devido à falta de vínculo, à quebra de vínculo, ou algo que ele não conseguiu construir dentro da religião ou dentro da história dele, vai levando, ele tá levando aquilo ali pra vida, É entendeu? uma bolsa pesada. É uma bolsa pesada. E aí tem as questões que a religião, independente de qual seja, que ela traz, né? Porque a cultura, ela tem o peso do preconceito que carrega em cima da pessoa, né? Por exemplo, o cristianismo, aí tem as suas punições, entre aspas, as suas restrições. Os pecados e algumas coisas que imprime na pessoa, na sociedade, como uma culpa. Assim, se eu fizer aquilo ali, eu não sou mais digno de estar em tais lugares. Ou de estar em algumas Perdi coisas. acesso ao reino Perdi do acesso céu. a algumas coisas. Reino entendeu? de Deus. Isso. Ou de repente, tipo assim, Deus virou a cara pra mim porque eu fiz isso aqui. E não. Aí a gente. E assim, o que eu me encontrei muito na minha fé e na minha religião é nesse sentido do perdão. Porque o perdão, ele atrai vínculos, ele atrai apoios, ele atrai coisas assim que eu acho que me norteia. Sabe, eu consegui identificar isso. E aí, quando passa por isso, eu entendo que não é todo lugar. Eu não vou encontrar isso em toda igreja. Não vai. Sabe? Eu acho que é muito do individual, é muito relacional. Sim, com Sabe? certeza. E aí, a partir disso que eu consigo ter uma paz na minha religião, na minha fé, naquilo que eu professo. Entende? E a senhorita? Que ela fez pergunta. Convidado eu fiz essa mesma pergunta no primeiro episódio. Convidado também pergunta. E também pode outra. Estamos assim conversando. Antes de saber se podia perguntar, eu já fui perguntar. Já foi, já atravessou. Vai. Meu jeitinho Maria de ser. Eu esqueci qual é a pergunta, na verdade. Então, eu perguntei o seguinte. Fé e religião, né? Na verdade, o que vocês, né, entendem por fé e religião de vocês? Você falou logo no início, né? Uma mulher candomblessista. Eu acho que você poderia notear por aí, né? Então, assim como a maioria das pessoas, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, que é um estado, né, uma cidade regida por um santo católico, né, e tem essas construções feriado e tal, enfim, tudo isso que atravessa muito, por mais que o estado seja laico, assim como várias pessoas. Eu cresci, né, na religião católica, né, apostólica romana, importante dizer isso, e fui batizada, fiz catequese, fui coroinha, servi na catedral. Imagina uma pequena coroinha falante. E aí eu precisei chegar nos meus 13 anos, mais ou menos, para ter uma virada de chave em relação à minha família. É uma descoberta importante, que não é o caso agora. E aí eu comecei a falar, cara, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que tem muita hipocrisia nesses pecados. Eu acho que tem muita hipocrisia nesse jeito de reger uma cultura, né? Uma missa, né? Enfim, uma legião ali de fiéis, né? E aí eu acho que isso foi me levando a contestar. E quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de contestar as coisas, gosto de entender, enfim. E aí, com 13 para 14 anos mais ou menos, eu servia o altar, né, num domingo. E eu falei, é a última vez. Eu não volto mais aqui. E aí, na segunda-feira, eu fui num terreiro de candomblé e me consultei com uma pombagira. E ela falou, sua vida muda de hoje em diante. E é muito importante para mim falar. Eu sabia que eu ia chorar, só não sabia que ia ser tão rápido. Como isso mudou para mim? Eu era apenas uma menina, né? E já comecei a trabalhar com a religião, né? Já comecei a
a dar norte, né? Cuidar das minhas entidades, enfim. E era uma coisa que me atravessava muito, porque eu também não queria, né? Acreditar que aquilo tudo que era demonizado pela igreja seria o meu futuro, seria o que de fato faria sentido para mim, e aquilo que eu nunca senti antes na igreja, eu estava sentindo num terreiro de candomblé, né? Tive contato primeiramente com a minha pombagira, né? Que era uma entidade já que eu via desde criança e eu achava que era coisa da minha cabeça, né? A minha espiritualidade se confundia muito com a influência da minha família, né? Acho importante dizer isso. Falei, acho que é isso, porque eu já tinha ido já para várias igrejas protestantes, já tinha ido para templo de maçonaria, já tinha ido para templo budista, e já fui para um monte de lugar, Kardec, fui indo, só fui. Eu falei, cara, eu nunca senti isso, então é isso que eu quero pra minha vida. E aí também para mim sempre foi uma questão, né, porque eu fui a primeira da família que destoei um pouco dessa questão religiosa, né. Eu acho que para além da fé e da espiritualidade, né, que divergem entre elas, né, que tem uma contextualização assim diferente, uma definição diferente, eu expor essa religião tão nova, né, numa família tão tradicional, foi um dos primeiros grandes desafios da minha vida. E eu não parava por aí, eu tinha vários outros desafios e ainda vou ter assim para sempre. Mas a fé para mim hoje é onde eu encontro o consolo para esses desafios, é onde eu encontro, né, na religião, assim, no candomblé, né, é onde eu encontro o sossego, é onde eu encontro o norte, a calmaria, a mansidão, para poder ir desviando, assim, das dificuldades da vida, né, assim como minha mãe, usando o espelho, usando a vaidade para poder afastar o mal, para poder deixar comigo só aquilo que é bom mesmo, só aquilo que me faça bem. Então, acho que não existe Maria sem Oxum. E eu acho que isso norteia toda a minha vida, né? E eu não consigo não enxergar a religião em tudo que eu faço, em tudo que eu me proponho a fazer. E todo o meu jeito, toda a minha característica, toda a minha personalidade, né, roda em torno disso, gira em torno disso. E quando eu trabalho, né, que é uma tarefa, né, que eu me proponho a fazer, eu proponho a mim mesmo estar aqui todos os dias, né, para além dos boletos, dos BOs de CCLD e tal, para além de tudo isso, é uma coisa que eu me proponho a estar. E quando eu me proponho a estar, eu estou de verdade. E eu norteio isso, inclusive, para poder trabalhar, né, com afeto, com uma compaixão, um olhar mais sensível, né? Às vezes eu vou chorar do nada, inclusive no podcast. Minha equipe já está acostumada comigo chorando o tempo inteiro no meio do plantão. Às vezes eu vou chorar, às vezes eu vou abraçar, que eu sou muito do toque físico, sabe? Eu acho que muda o dia de uma pessoa, eu acho que muda o vínculo que a pessoa vai ter comigo, sobretudo os usuários, né, que é o tema de hoje, mas enfim, até mesmo a própria equipe. Porque eu costumo dizer isso, né, que eu tenho muito amor para dar. É um amor meio cítrico, às vezes é um amor meio diferente, mas eu tenho muito amor para dar. Porque isso mesmo como pessoa, eu quero receber... Acho que a gente não estava esperando uma resposta tão complexa. Eu quero receber amor, então eu vou dar amor, assim, há dias e dias que eu vou estar melhor para isso, dias que eu vou estar pior para isso, mas no geral é assim. Se o Oxum me fez assim, é porque eu tenho que ser assim. E eu já aceitei isso como significado para minha vida. Maneiro. E você, Ju? Então, são muitas camadas. Mas eu nasci num lar católico também, assim, a família católica. E também, né, tive uma boa parte da infância ali, né, na igreja católica. E mais ou menos, acredito que por volta de uns 8 a 9 anos, foi quando eu conheci, né, o evangelho. E aí, durante muito tempo da minha vida, eu professei a fé cristã, né? Também era da Igreja Batista. Igreja Batista tradicional, não batia nem pau, não usava saia. Eu comecei a tradicional também. E aí eu lembro que, assim, eu toco bateria, né? Então eu aprendi sozinha, na igreja, né? Vendo uma outra baterista mulher também tocando.
E era um desafio, né? Que eu tinha que tocar bateria de saia, aquela coisinha maravilhosa. Mas... E fiquei durante um bom tempo. Forte. Imaginem Juliana Laranja de saia. Ah, fica bonitinho. Continua. E aí, assim, eu acho que depois que eu fui me entendendo também, muito relacionada à minha sexualidade, né? Eu fui vendo muitas coisas que também não faziam sentido. Então, assim, isso é algo muito difícil para mim, que eu demorei até, inclusive, muito tempo para conseguir falar sobre isso em terapia, né? Eu acho que, assim, inclusive é até um tópico muito importante para a gente debater num outro momento e precisa ser falado, né? Sobre os assédios que a gente sofre dentro da igreja, né? Importante. Isso é algo que fez parte da minha história, mas que eu tento não deixar isso florescer hoje, sabe? Eu consegui entender algumas questões também sobre isso, e aí passou a não fazer tanto sentido. E vivi assim durante muito tempo, né? Mas algo dentro de mim, assim, apesar de ter buscado em outras religiões, sempre me levou a esse lado, assim, sabe? Eu quero aquela estrutura ali, né? Para mim fazia sentido. Então, já tem um tempinho, né, que eu sou membro de uma igreja batista, meu pastor é o Kleber Lucas, assim, é algo que eu me encontrei demais. Então, que hoje, né, na Juliana adulta, na Juliana de 40 anos, na Juliana que entende, que se respeita, que entende seus limites, que entende a sua sexualidade, que não se esconde mais através de um namorado homem que tem que estar ali, né? Então, eu consigo hoje viver tudo isso dentro de uma igreja, né? E eu me sinto muito bem. Então, hoje eu retorno, né, num outro lugar, num outro momento, com uma outra cabeça, ao evangelho, assim, mas muito diferente do que eu fui antes. Gostou? E você, querido? Sobre... Eu falo eu falo brincando que eu sou ateu não praticante. É bom. Né? Porque da mesma maneira que a gente tem vários religiosos não praticantes, eu sou católico não praticante, que é o católico que... O ateu também tem que ter o seu espaço, caramba. Mas eu sou não praticante, eu rezo, eu faço simpatia. Você é um ateu Cultural. Tem, assim, uma coisa que eu desconstruído. Eu acho que pra mim, já passei por muitos lugares também, pela igreja evangélica, pela católica, pelo espiritismo, pelo budismo, pelas religiões de matriz africana, mas de fato não, acho que nenhuma delas me prendeu, assim, nenhuma delas foi, nenhuma delas se tornou esse lugar que é o lugar da rede de apoio, né, esse lugar que é o lugar que é onde eu vou buscar amparo, que é o lugar institucionalizado onde eu vou desenvolver minha fé. E aí eu acho que a minha fé, né, ela tá muito ligada no dia a dia mesmo, assim, na minha conexão com as pessoas, na minha conexão com a espiritualidade mais solta, assim, né? Sei lá, quando a minha avó... Mas até acho que combina com você, nem te vejo seguindo, assim, algo só. Joãozinho é católico. Tipo, eu nem sabia disso. Eu acho que você, então, tem a isso, espiritualidade muito aflorada, a fé naquilo que a tua espiritualidade te leva, mas nenhuma religião. Isso, nas coisas que me conectam, nas coisas que eu tô Não é uma coisa ligado. institucionalizada mesmo, como você falou. Não tem que ser de um lugar. Até porque existem coisas maravilhosas em todas as religiões, né? Assim, eu acho que todas elas apontam para o mesmo lugar, todas elas têm É isso, o objetivo final, né, precisa ser, sim. sim. Exatamente. Uma paz, né? Você precisa Não. de garantir paz. A religião precisa de garantir. Eu acho que se faz o contrário da paz, a E guerra não faz a sentido. própria palavra religião, ela tem esse significado, ele religar a algo maior, religar a Deus, alguma coisa do tipo. Então, precisa promover a paz. Se não promover, não tem sentido você estar naquele lugar. Exatamente. Sabe? Você vai estar simplesmente se deteriorando e tipo, se martirizando, se machucando, sabe? Verdade. E aí, quando você está num lugar que não corresponde àquilo que você se identifica, faz que você... Você falou uma coisa muito importante, a gente se machucar, né? Para os nossos usuários, né? Que já são tão machucados, né? Tem um peso maior. Então, realmente é importantíssimo. E aí, Antes da gente mergulhar... antes de mergulhar, que a gente já falou tanto, A gente já tá tão mergulhado. gostoso, né? Que bom que tá fluindo, que tá sendo legal assim, que a gente tá à vontade dessa maneira. Mas antes da gente mergulhar no tema, a gente tem que ter uma coisa pra quebrar o gelo, né? Sim. Já foi o emoji, já foi o personagem. E hoje eu acho que a gente vai na cor, né? Se a fé de vocês pudesse ser representada por uma cor, qual cor essa seria?
Maria, eu sei que já pensou. Maria já pensou. Fala, Maria. Então, se fosse uma cor, com certeza seria amarelo. Amarelo ouro, que por mais que eu não curta muito usar, né, acessório amarelado, enfim, dourado, é a cor da minha santa, né, a cor da minha Iá, então não tem como definir a Maria, a fé, a religiosidade, a espiritualidade que ronda esse corpo, né, político aqui hoje e todos os outros dias, que ela resta todos os meus dias, se não for a cor amarelo bem brilhante, bem, igual a Maria. E tu? Eu tava pensando aqui, né? Porque foi uma coisa que... É difícil, é. Então, eu pensei muito na cor verde, porque é uma cor da esperança. Interessante. É uma cor da esperança. E assim, a minha religião, né, a minha crença, a minha fé, ela percorre muito no que se espera. A gente espera uma volta de Cristo, por exemplo, ou de uma organização na sua vida, dentro da sua fé, coisas do tipo. Então é sempre algo que se espera. Então eu vejo muito a cor verde como uma cor que representa muito o cristianismo, assim, nesse sentido. Eu tinha pensado nela também, pra mim faz muito sentido. Mas por quê? É porque eu acho que é isso, pela esperança. Quando a gente fala que é a verde, né, a cor de esperança, eu acho que é a esperança de algo, sabe, assim, algo renovador. Então, se a gente não vive, né, num mundo, nessa vida, né, sem ter a esperança de algo, cara, perde, né, todo o sentido. Então, pra mim, o verde, eu já tinha pensado nisso, nem que você tomou, mas não estou copiando do colega. Eu realmente tinha pensado. Escolher laranja. Porque eu acho que não, laranja já faz parte de mim, assim, como um todo. Então, o verde faz mais sentido agora, né? Pra mim, eu acho que é o branco. Assim, quando eu penso em religião, espiritualidade, quando eu penso na minha fé, eu acho que o branco, ele é a religião que mais... É a cor que mais me representa, assim, dentro do que eu acredito, né? Essa coisa da paz, essa coisa da bondade, essa coisa do outro, né? Essa coisa da conexão também, essa coisa da neutralidade, né? De estar para todo mundo linear, né? Linear. Eu acho que o branco, ele, para mim, não sei, não sei a gente já entendeu que é o que faz sentido. É fluido. E aí, galeras, é o seguinte, depois do quebra-gelo a gente começa, enfim, a falar, né, assim, do que nós tínhamos idealizado, né, que é voltar mais, de fato, para quem ali é o instrumento do nosso trabalho, né, que são os nossos usuários, né. Então, acho que a primeira pergunta é do meu colega. É isso. Meu colega de bancada. Tá, vamos entrar para as perguntas do tema mesmo, né, que a gente separou aqui. E aí, para vocês, qual é a importância da fé e da religiosidade para os usuários na construção da saúde mental? Então, posso começar? Pode. Então, eu passei por uma experiência ontem, foi muito interessante, né? Eu vim de plantão, né? Fiz um plantão noturno na noite anterior, lá na Cacildes, e tem um acolhido, que eu sou referência dele, que ele, quando eu cheguei lá, depois de ter recebido o convite de participar do podcast, né, e tudo mais, quando eu cheguei lá, ele falou: Paulo, depois eu quero pensar contigo, mas primeiro eu tô indo pra igreja. Tá bom, beleza, vai lá. Aí ele foi pra igreja. Quando ele retornou, eu falei: poxa, interessante, vou perguntar pra ele qual o sentido que faz pra ele. Porque assim, a gente meio que sabe, por alto, de modo geral, algum sentido que pode trazer pro usuário, mas eu acho que é muito peculiar, acho que é singular de cada um. É muito, muito pessoal. Individual, muito... E aí eu perguntei pra ele, eu falei: qual é o sentido pra você a religião, o cristianismo, por exemplo, para o seu tratamento na saúde mental? Por quê eu faço essa pergunta? Porque eu acho que todo mundo tem o mesmo pensamento, acho que a gente compartilha o mesmo pensamento, de que algumas religiões demonizam muito alguns transtornos psíquicos, mentais, assim, ou algumas aberturas de crise. Aí pensa assim, é alguma coisa espiritual ali, ou alguma coisa não sei o quê. E eu acho que isso é muito ruim, porque eu acho que isso limita muito as opções de cuidado que a gente pode ter. E aí eu perguntei isso pra ele, ele me dá a resposta, é uma excelente, que eu nem tinha pensado. Ele falou assim: Paulo, então, eu entendo que para eu estar dentro dessa religião, eu preciso continuar os meus cuidados no CAPS. Porque lá na saúde mental, eu preciso ter uma saúde saudável para que eu possa estar dentro de uma religião.
porque aí eu consigo me encontrar de verdade. Porque antes eu destrechar aquilo que está no meu psique, né, que de repente foi um agravo devido ao uso abusivo da substância ou alguma coisa do tipo. E aí lá eu vou entender que eu estou aqui na plenitude da minha saúde mental, assim, entre aspas, tá? Eu tô cuidando aqui de uma coisa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho, assim. A espiritualidade dele ele vai tratar de uma forma, não que ele não possa tratar dentro de uma instituição, mas ele pode. Mas eu acho que não é para ele focar nisso. Eu acho que a gente fica muito numa incisão quando a gente acha que o usuário tem que tratar a espiritualidade dele dentro de uma unidade de saúde, porque é para ele ver, na verdade, a saúde dele. E aí, quando ele entende isso, me passa, eu fico tipo, caraca, cara, você falou a resposta que eu queria ouvir. Porque é exatamente isso. Ele não vai encontrar um norte para a espiritualidade dele dentro de uma unidade de saúde. Na verdade, ali ele vai encontrar, na verdade, uma organização psíquica para que ele possa investir em outras coisas. Por exemplo, no seu atividade laboral, no trabalho lá fora, ou na religião, se ele quiser, ou em relacionamentos, construção de família, coisas do tipo. Eu acho que isso a base dele espiritual vai depender muito da organização da E saúde para mental ele dele. isso é importante. Isso é importante. Né? Pode não ser para o outro, exatamente. Né, pro outro, mas para ele eu achei maravilhoso isso. Eu acho que é muito nesse sentido, assim, sabe? Você primeiro dar uma atenção à sua saúde mental e aí depois você começa a investir em outras opções, outras vertentes. Eu acho que isso é muito importante, porque é muito da identificação. E a identificação, ela se constrói depois que você entende de fato quem você é. E aí você vai começando a se identificar ali com o decorrer da sua trajetória de vida, assim, sabe? Como eu acho tudo que na importa, vida, né? Porque aí você não anula a sua história. E você, na verdade, complementa com algo melhor, sabe? Eu acho que é isso. Então, eu acho que a fé e a espiritualidade, né, elas passam diariamente, assim, a todo momento, assim, os nossos usuários. E eu já trabalhei com público de transtorno, né, e agora trabalhando de um tempo pra cá, né, trabalhando com público AD, eu consigo perceber que perpassa muito mais o AD do que o transtorno. Uhum. E por que eu acho isso? Porque eu acho que o público AD, ele se... AD é álcool e droga. Isso, público álcool e outras drogas, que é a nossa clínica, né, aqui no Jovelina. Eu acho que perpassa muito mais por conta da culpabilização mesmo. E de como a sociedade demoniza quem faz o uso de drogas. É verdade. Né? Não estou dizendo drogas ilícitas, né? Coloca nesse lugar do pecado. Drogas, todos nós consumimos drogas lícitas, né? Todos os dias, assim. E aí a gente consegue perceber a diferença da demonização do cara, por exemplo. Eu acabei de beber um refrigerante, consumi uma droga. Mas eu tenho a minha religião previamente estabelecida, tenho uma vida, né, previamente estabilizada ali também. E aí o cara que usa muita droga, ou então muita maconha, assim, muita cocaína, enfim, uma droga ilícita, ele já é demonizado por isso, independente da escolha religiosa dele, da escolha de fé, do que ele entende por espiritualidade. E isso vai atravessar ele demais. Porque ele vai se sentir naquele lugar de inferioridade, ele não vai conseguir chegar. Às vezes ele até acredita em Deus, aquele Jesus Cristo do catolicismo, né, no Deus cristão. Ele até acredita. Mas como é que ele vai imaginar, como é que ele vai aceitar por si, né? Porque eu acho que é como o Paulo falou, né? É uma identificação, uma aceitação que tem que partir dele primeiro, para ele buscar um suporte social para além do CAPS, né? Para além da instituição dele. Deixa eu só te contar assim, você falou algo que me lembrou muito uma situação de ontem, né? Que eu vivi também. Eu estava retornando para casa e aí, como eu estava de colete, um homem me abordou na rua, falou assim, começou a perguntar sobre o documento, né? E aí eu entendi o que ele queria e falei assim, mas deixa eu entender a sua situação. Ele falou assim, não, eu tô conseguindo me recuperar agora, né? Perdi muita coisa, fiquei em situação de rua, mas consegui alugar um quartinho, né? Tô ali na Cidade de Deus. E aí ele falou assim, mas a minha ida pra rua foi um vacilo, eu pequei. E quando ele falou pecou, você falou, agora eu lembrei. Eu até comentei ontem, né? Eu fiz uma escuta no BRT. E aí foi isso, né? Ele falou assim pra mim, eu falei, mas por que pecou? Ele falou assim, e aí ele determina exatamente assim, sabe? Eu era cristão e usei droga, pequei. E aí eu entendo, né, ali naquele momento o que ele falou.
Mas assim, como a religião entra para alguns nesse lugar, né? Sim. É o que a gente falou, né? Eu lembro desde pequenininha, sempre escutei isso, não tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado, né? A gente aprende isso, né? Exatamente, é. E aí, pra ele, aquilo dali foi algo muito ruim. Aí eu falei assim, mas e hoje? Ele falou assim, não, hoje eu ainda não consigo voltar pra igreja. Olha a cabeça, né? Eu ainda não consigo voltar. Pronto, prontos. Porque na cabeça Quando vai tá dele, pronto? ele ainda O pronto é Sabe como se o que tivesse é achado uma estar marca, pronto, né? né? É que estar abstêmio. É isso. Sim. Estar sem cantar, sem. É exatamente. Nunca tá, sabe? E é Eu isso acho que eu falo, assim, porque eu acho que essa demonização, né, de algumas religiões, né, acerca de quem faz o uso prejudicial de álcool e outras drogas, né, ilícitas, é o viés que a gente tem que pensar no cuidado do usuário. Porque se ele chegar na unidade de saúde, porque você está falando, né, que passou uma experiência dessa no plantão ontem, e é uma coisa que a gente passa todos os dias. Se ele chegar no CAPS, né, na unidade de saúde, seja lá qual for, né, que for regida por uma legislação de um estado laico e ele for demonizado por usar drogas, tu vai pra igreja assim, todo chapadão. Não, espera tá de cara. É isso. Cara, se ele chegar aqui e tiver essa barreira de acesso, a gente vai romper mais uma coisa com esse usuário. Vai romper mais uma parada que ele achava que ia ser. Não, ele pensa assim, não, o CAPS é portas abertas, então vou chegar no CAPS do jeito que eu tiver, vou falar que eu preciso de um tratamento, que eu quero me cuidar, isso, aquilo, outro, e depois eu vou buscar um suporte de uma namorada, um namorado, um suporte amoroso, né, enfim. Vou voltar para minha família, vou voltar a trabalhar, vou voltar para a igreja, mas se eu não conseguir esse cuidado no CAPS, eu também não vou fazer nada. E aí, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar no sofrimento, vai recair nas drogas. E vai ser um looping Ele vai eterno. virar um Porque se a gente tiver essa porta de barreira, tiver essa dificultar para o usuário chegar aqui, da forma como ele tiver que chegar, né, mais vulnerabilidade, mais fragilizado corporalmente, enfim, e psiquicamente também, cara, ele nunca vai conseguir. E se conseguir, vai ser com muito custo. Que custo é esse? Não. Que saúde é essa que a gente vai estar É o que a promovendo? gente sempre fala, né? Quando a gente fala que o CAPS, ele é, né, portas abertas, ele precisa ser todas as portas, né? Exatamente. Não pode ser uma porta seletiva, né? Eu penso muito nisso, sabia? Que, tipo assim, qual é o nosso critério para cuidar, né? Será que uma vestimenta de matriz africana, por exemplo, vai inibir a gente de cuidar? Será que uma vestimenta ou uma pessoa que está se sentindo culpado ou que, de repente, tipo assim, foi amassado pela sociedade que é preconceituosa, religiosamente falando, assim, você vai ter algum critério para cuidar ou não? Porque a gente fica muito nesse lugar, assim, de, tipo assim, de quem que eu vou cuidar, quem que a pessoa... Porque eu acho que o cuidado dentro do CAPS, e quando a gente divide referências, né, a nossa frente de trabalho, é muito pela questão da identificação do usuário para o vínculo que ele se cria com o profissional. Mas, assim, para além disso, e lá fora, né, a sociedade está doente, sabe? Esse lugar é protegido, mas e a sociedade, Exatamente. né? Eu queria aproveitar aí para a segunda pergunta. Na verdade, eu vou fazer uma junção das duas, para a gente também conseguir responder, que eu acho que faz sentido, né? Aham. Na pergunta, ela fala para vocês sobre os usuários trazerem elementos de fé nos atendimentos, né? Como vocês lidam com isso sem desrespeitar, né, a diversidade religiosa? E aí, a outra que eu vou fazer é como a gente equilibra isso, né? Como equilibrar essa escuta profissional de uma forma ética, e aí eu volto na primeira pergunta, né? Sem desrespeitar a diversidade religiosa, né? Como é que é isso para vocês? Porque ele vai chegar de todas as formas, né? Muitas vezes é sobre o psique, mas às vezes também é sobre, né? Talvez, eu não sei a palavra certa, assim, técnica para falar, mas é sobre algo ali que não está em consenso na religião dele, na prática, né? Então, como vocês lidam com isso, assim, né? Porque é isso, o nosso público é muito esse, né? Eu acho que, assim, Desenvolvem. Desenvolvam. a primeira coisa que eu acho que eu faria, né, ou que eu posso fazer, seria apresentar o serviço como ele é. O serviço é esse. Isso já ia tranquilizar o usuário. Exatamente. Começa por aí. Exatamente. Você veio aqui para tratar, na verdade, a sua saúde. Você veio para poder receber um cuidado que está sendo ofertado, né? E a gente está aqui no lugar de cuidar. E eu acho que, assim, aí ele vai, de repente, se ele falar assim, mas eu preciso de um cuidado dentro da religião.
Mas eu acho que não é aqui o lugar que você vai encontrar. Porém, vamos conversar sobre. Eu acho que dá pra gente desenvolver através disso. Que lugar Ver, né, tá na sua vida? isso, qual o peso que você pode, que você carrega em relação a isso? Sim. Né? Porque eu acho que, de repente, partiu da religião a desorganização do usuário também. A gente precisa também receber e recolher. Porque imagina, você chega aqui, quer tratar sobre a questão espiritual dele, e a gente fala assim, não, aqui não é lugar pra isso. Tipo, vira as costas pra ele e nega um cuidado. Eu acho que isso é complicado, porque mais uma vez a gente está dizendo não para alguém que está precisando de um sim ali. Você, enquanto profissional, você pode até pensar, cara, eu não vou poder, por exemplo, sei lá, exorcizar ele, dar um banho de erva, Sim, mas ele está com fome. Posso acolher. Eu acho que ele está com muita insônia, vamos passar pelo psiquiatra. E aí, esses outros suportes que ele vai estar tendo ali, ele vai entender até pela vinculação que você vai ter naquele momento de só... Não disse não. Eu só falei, cara, então, religião eu não vou conseguir tratar aqui com você, mas vem cá, almoça comigo. Exatamente. Vamos passar lá no psiquiatra que eu tô vendo que você tá com o olho meio caído, você tá com sono? Você tá há quanto tempo em situação de rua? Tá há quanto tempo sem dormir? Pô, vamos lá, vamos passar pelo psiquiatra, vamos ver se ele te passa alguma coisa para dormir. E aí ele vai percebendo que ali ele pode até não tratar definitivamente, incisivamente da religião dele. Sim. Daquelas questões, daqueles elementos de fé e espiritualidade que ele leva para o primeiro contato com o profissional e com o serviço de saúde mental. Mas ele pode tratar de outras coisas que vão organizar ele para buscar o suporte social que ele precisa, que ele acredita precisar, para além do CAPS. Mas o CAPS vai estar ali, ó. O Paulo vai estar ali. Falou que ali não atende a religião dele, mas atende outras coisas. E aí, quando ele regularizar essas outras coisas, quando der uma estabilizada naquelas outras coisas, vai fazer sentido para ele procurar aquele acolhimento em outro lugar. Isso aí. Eu acho que a gente vive de apostas, né? E eu acho que assim, seria, eu acho que deveria ser, né? O CAPS e a saúde mental, enfim, a saúde em si deveria ser uma nova alternativa de um ambiente que vai lhe proporcionar afeto. Porque, de repente, faltou na religião esse afeto. Então, aqui, de repente, você vai conseguir esse afeto. Não da forma que você talvez queria, né? Tipo, você agora... De repente, tem alguns usuários nossos, né? Que relatam isso, que vai para algumas religiões para receber um afeto de pertencer ou de um acesso ao céu. Por exemplo, se eu vou morrer, vou ir pro céu. E tem muitos delírios assim, que caminham para esses lados, né? E aí fica aquela cobrança. E uma cobrança totalmente espiritual, porque ninguém tá... E às vezes também de pessoas da religião. Tá? Isso aí. É isso. Mas fica uma coisa muito na conta da pessoa de o que é viver certo, o que é merecer o céu. Sim. Né? O que é? Eu acho que isso está dentro da religião de cada um, acho que está dentro da fé de cada um. Se você acredita que é nesse caminho, então, gente, segue nesse caminho, respeitando quem você de fato é. Né? Eu acho que é isso, né? Oferecer esse afeto que talvez em outros lugares tenha essa ausência, essa defasagem de afeto. Eu só queria reforçar o seguinte, né? A gente fala muito sobre isso e sobre as barreiras. E aí, intolerância religiosa é crime, né? Então, esse lugar de crime também não pode acontecer dentro das unidades de saúde, né? Acho que isso é algo que a gente precisa reforçar. Não precisa ser em lugar nenhum. Nenhum lugar. É crime. Não... Sim, é crime, mas ainda, mano, de saúde é mais grave. eu acho que tem um peso maior, né? Você quer fazer alguma pergunta, querida? Porque eu tô aqui te consumindo. Na prática, quais vocês acham que são os riscos quando a gente mistura fé? É exatamente sobre isso, né? Fé, preconceito e os estigmas em relação à saúde mental. Quais são os riscos? Olha, os riscos são tanto para os profissionais, tanto para os usuários, né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Como o profissional pode desrespeitar a fé do usuário, o usuário também pode desrespeitar a fé do profissional, né? Isso, inclusive, é uma experiência aí que eu já passei, tanto na saúde mental privada, tanto na saúde mental pública, né? Levanta isso mesmo. De não poder cuidar por ser, entre tantas outras coisas que divergem do padrão, né? Da sociedade, por ser macumbeira. Não, ela vai fazer macumba pra mim. E aí tem até aquele meme, né? A vela tá muito cara pra gastar com você e tal. Só que eu acho que nem é isso. Eu acho que é o usuário entender que o que eu sou da porta pra fora não determina a profissional que eu sou aqui dentro. É antiético, né, também. Exatamente. E aí a gente começa a pensar exatamente isso. Que a gente tá falando de um crime, sabe?
E eu acho que enquanto profissional de ponta, né, a gente não pode deixar de passar isso para as nossas gestões, né? Não coincidentemente estou aqui com a minha chefinha. E é isso, assim, passar para as gestões, compartilhar com a equipe, poxa, isso está me atravessando, isso está me fazendo mal, porque eu quero chegar naquele usuário, eu quero cuidar, mas também você se respeitar enquanto profissional. Tipo, cara, ele falou para mim que eu sou não sei o que e tal, eu sou macumbeira. Cara, eu acho que ele precisa ser cuidado pelo CAPS, mas eu tô me retirando desse cuidado. Porque senão daqui a pouco a gente vai precisar de um cuidado maior por esse adoecimento, por esse atravessamento. Eu acho que a gente, na enfermagem, a gente segue uma linha, né, de raciocínio de preservar a nossa integralidade física, né, psíquica, para cuidar não somente daquele paciente que está ali, mas de tantos outros no plantão. Então, do momento que a gente se envolve naquela situação, né, adoece e é levada por aquilo, é tomada, aquilo nos atravessa, sem a gente compartilhar com ninguém, atravessa muito. A gente precisa compartilhar com a equipe, falar que tá difícil, compartilhar com a gestão, falar que, pô, tá acontecendo isso, aquilo, outro, e se retirar, às vezes, do cuidado daquele usuário para chamar o coleguinha, coleguinha, acho que você vai sair melhor nisso. Aborda, vê o que tá acontecendo, porque o cara precisa, o cara tá aqui e não é à toa. O cara precisa, mas nesse momento eu não consigo. Assim também como o usuário. O usuário também pode usar essa via de tecnologia em saúde, né? Ele pode virar e falar assim, poxa, eu não me sinto confortável da Maria me atender e quero uma outra referência, de uma forma respeitosa. Assim como também pode virar para um outro profissional e falar assim, eu não quero ser grosso nem nada do tipo, mas aquela profissional ali, ela não aceita que eu vá para a igreja. Ela acha que eu tenho que ir para macumba, eu tenho que ir para isso, tenho que ir para aquilo. Aquela profissional ali, acho que não tá me ajudando como deveria ser na saúde mental, e eu quero trocar de profissional. Também é direito dele. É válido isso aí. Exatamente, acho que são apostas, né? Você que vai apostando. Muda profissional de referência, muda CAPS também, enfim. Mas o cuidado tem que ser garantido, isso tá em lei. Com certeza. Deixa eu perguntar, vocês já vivenciaram algum momento que a religiosidade aproximou o usuário da família, de amigos, de outros profissionais? E do cuidado, de maneira geral? Eu já tive uma experiência de o usuário ele relembrar de situações dele na infância através da religião, ou até mesmo criar vínculos, de restaurar vínculos com a família devido à religião. Isso, no início, foi um problema, porque, né, tinha aquela questão, porque assim, a gente enfrenta muitos usuários que são reprimidos pela família porque não estão professando aquela fé que a família está querendo, estipulou. E talvez por isso tenha enlouquecido. Por isso que se desorganizou, saiu de casa, rompeu com a família, rompeu o laço familiar, rompeu a rede de apoio, e aí ele, tipo assim, começa a ter um certo repúdio para a religião, porque ele começa a culpabilizar a religião, dizendo que a religião separou ele da família. Né? E aí começa a ficar aquela coisa. Só que já vi ao contrário, já vi tipo, a união da religião. Sim, E trazendo de volta a família, o circuito ali. Por quê? Eu acho a religião, ela une e afasta. une e né? afasta. E eu acho que assim, é interessante pensar que a religião, a fé, né, é um ambiente também como que fala? Eu posso falar de organizar, na verdade, o que a sociedade infelizmente imprimiu, dizendo que se você tiver uma religião cristã, por exemplo, você é politicamente correto, você é tradicional, você vai ter, vai casar, vai ter seus filhos, vai viver uma vida de perfeita harmonia. E para mim eu acho que isso é um mito. É um mito, porque assim, não necessariamente você vai organizar a sua vida, você vai construir um plano perfeito. Isso é subjetivo. Eu acho que isso muitas vezes acontece na saúde mental do profissional, da equipe, empregar no usuário Impor, a vontade da equipe, Exato. o desejo da equipe, assim, e o desejo do usuário é subjetivo, só ele vai entender, só ele vai conseguir dizer, e a gente vai construir a partir daquilo que ele expressar. E é engraçado, né, que quando vocês fazem essa pergunta, não é muito no nicho familiar, não. Mas quando eu estava trabalhando, eu já trabalhei aqui no Juvelina, né, e tal. E aí, bem no ano passado, eu trabalhava no Seguir em Frente. Porque parece que a gente já está aqui há 10 anos. Está há muito tempo. Estamos aqui há 2. E aí, no início,
foi engraçado, porque quando alguns usuários souberam que eu era cristão, eles perguntaram, pô, Paulo, não tem como você ensinar pra gente algumas coisas assim da palavra da Bíblia, que não sei o quê. Eu falei, acho que dá, vamos ver. Aí eu fui, teve uns momentos aí que a gente sentava ali, conversava um pouco sobre a Bíblia, né? Deixava a responsabilidade sobre eles, perguntar se eles quisessem. E eu sempre falava que, minha verdade não é absoluta, não. Eu sei, mas vamos caminhar juntos. Eu acho que é importante isso. E aí teve um momento que eles falaram, pô, eu quero ir pra igreja lá contigo. Aí teve uma vez que eu levei 2 usuários pra igreja. E aí nessas idas de igreja, né? Como tirar foto pra rede social, a família viu os usuários e achou legal isso. Falou assim, tipo assim, agora eu acho que já é um caminho bom para eu poder acessar e entrar em contato com o usuário. Por quê? Se ele está... Entendeu que organizou, Se né? ele está disponível para sair de uma unidade de cuidado, para ir para uma igreja, para cultuar, para poder estar ali junto com outras pessoas, com outra sociedade, assim, né? Não com esse ambiente de, entre aspas, de uso ou de uma questão medicamentosa, ele está organizado para a família acessar e conversar. Porque ele é politicamente correto. Entendeu? Exatamente. Eu não tinha pensado Aí fica sobre esse caminho. a mentalidade da essa família, né? Eu penso assim, tipo assim, se ele tá lá, é porque ele tá organizado, ele consegue falar. Eu achei interessante isso. Ainda que tenha esse pensamento do politicamente correto, né, do tradicional, eu acho que é uma oportunidade que a família viu que, tipo assim, eu não vou falar pro meu parente que tá lá em crise, porque tem esse preconceito da sociedade, acha que quem tá no CAPS ou quem tá numa unidade de acolhimento está em completa desorganização e em crise o tempo todo. E não é isso. Não é? Acho que a gente precisa tirar isso da mente das pessoas. Eu acho que esse é um dos objetivos do podcast, né? Assim, tirar esse estigma que tem sobre o CAPS mesmo. Tipo, o CAPS Mostrar que ele é diferente disso do que é só aqui que a crise tem que aparecer, mas a gente não vive de crise. A gente tem outras várias maneiras, vários métodos de tecnologia em saúde mesmo para evitar a crise, para tratar o pós-crise. Gente, relembra o hashtag, né, CAPS? Não é meme. Não é meme. Isso aí. Vamos avançar, querido? Acho que vamos perguntar aí. Vamos, pergunta aí, né? Então é isso, o quadro que vocês já amam, já Por adoram, favor. que não pode faltar. Eu tô aguardando só que Pergunta aí. o dono da produção, quantas perguntas. A gente começa com 4, cada um pega uma. É isso, produção? E vamos lá, então. Meu Deus. Ó, já peguei. Mas eu não peguei. Não abre. Abre. Uma de cada vez. Obrigado. Não abre, então olha. Não, nem li. Ai. O pessoal abriu foi rápido, porque a pergunta aqui foi grande. Essa daqui... Isso aqui, né? Ela já abriu, então vamos à pergunta dela. Eu não dá, gente, eu pensei que podia. Então, fala o nome da pessoa que perguntou no Instagram. Então, hashtag Amanda Lago 920. Beijo. É possível pensar em saúde mental sem considerar as crenças, a religião ou a espiritualidade das pessoas que acompanhamos? Como podemos construir esse diálogo de forma ética junto aos usuários? E quais desafios vocês já vivenciaram enquanto profissionais no cuidado com a dimensão religiosa estando presente? Caramba. Obrigada, Amanda, por tudo isso. Vou manter aqui aberto que eu vou esquecer, tá? São muitas perguntas. Então, no meio desse bate-papo, fui pensando algumas coisas, né? E acho que para responder essas perguntas aqui, acho que eu vou citar um caso, né? Já que a gente está falando de experiência, de um usuário que eu acompanhei, né, enquanto referência, por uns meses aqui no Jovelina, né? Ele não era do Rio de Janeiro, ele acabou indo viver em Brasília, né? Seguiu em frente, enfim. Mas foi isso, ele precisou, né, se organizar psiquicamente, né? Estar aqui em acompanhamento no CAPS, né? Ele sempre foi um homem, né, que sempre foi muito atravessado pelo preconceito religioso, né? Um homem preto, de religião de matriz afro, né? E aí ele conseguiu aqui achar, através muito também da identificação com as profissionais que atenderam, muito também da vinculação do acolhimento, da aceitação do que ele era, dele chegar e falar assim, olha, eu sou macumbeiro, eu acho que isso me atravessa, eu acho que isso me deixa mal, eu preciso cuidar das minhas coisas, mas agora eu preciso de remédio, agora eu preciso de escuta, agora eu preciso comer, agora eu preciso de um lugar para dormir. E aí ele conseguiu organizar tudo isso, né? E tá falando aqui também sobre desafios, né? Enquanto profissionais, né? Eu não posso deixar de dizer isso, né? Que eu sou uma profissional, mas a minha base, né? Ser uma mulher candomblessista, isso que rege a minha vida.
E aí eu fiquei numa sinuca de bico nesse caso. Tive que contar aí com o apoio da equipe, com o apoio da gestão, né? Porque, de fato, em algum momento eu pensei, cara, ele tá precisando de um cuidado em saúde que eu tô ofertando aqui, mas ele também tá precisando dar continuidade, para além disso, na vida religiosa, assim, na vida espiritual dele, né? E era uma época que a gente tinha uma resolução aqui no Rio de Janeiro, né? Que garantia, né? Validava como prática complementar, né? De saúde. Alguns rituais, né? De matriz afro. E aí eu utilizei muito disso com ele. Enquanto profissional me realizei, eu fico feliz de ter dado certo para ele, né? Mas de fato foi um desafio, porque até eu chegar, botar na minha cabeça de que eu estava oferecendo todo o possível para ele enquanto unidade de saúde, né? Mas muito feliz também de ter algum respaldo ético, né? E legal, que eu poderia ir um pouco mais além dele através de banhos, enfim, né? Auxiliando ele imensa, né? Nunca fazendo sozinha, sempre a partir do desejo dele. Isso foi como é que se fala? Um desafio, né? Que eu vivenciei, mas foi muito satisfatório, assim, e é um caso que eu vou levar para a vida. Inclusive, me atravessou pessoalmente também, porque eu entendo que nada acontece por acaso. E naquela semana eu tive um culto, né, religioso, e eu fui agraciada com uma gratidão no santo, sabe? Um sinal de que aquilo dali era o certo a se fazer e que eu estava no caminho certo. Então isso dá um gás pra gente, sabe? Porque eu acho que trabalhar na saúde mental tem que sustentar. Tem que dar nó em pingo d'água, tem que matar nos peitos muitas coisas, assim. É complicado, mas tem coisa que afaga o coração. Com certeza. Podemos passar a pergunta agora. Show. Vamos lá. Pergunta feita por Juliana Laranja. Eu entrevisto e pergunto. Ela é uma revista, ela é revistada, ela pergunta, ela Entendeu? responde. Eu corto a laranja. Participa de todo mundo. Chega. Muito bom. Vamos lá, pergunta. Como os profissionais do CAPS podem acolher e apoiar os usuários no exercício de uma vida afetiva e sexual saudável, considerando a diversidade de vínculos e a perspectiva do amor livre, sem que isso seja invisibilizado no cuidado em saúde mental? Bom, eu era essa pergunta aqui, né? Você quer Aquela que eu pergunta bem. interprete? Ela é um pouco. E galera, Mas eu achei interessante, assim. Vou falar um pouco sobre como que isso influencia no nosso lado profissional, né? Assim, por quê? Eu já vi alguns atravessamentos no sentido de, para além da diversidade, mas no sentido do relacionamento do usuário com outro usuário, assim, com uma questão de ser um ato sem cuidado para a sua saúde, sem olhar para a sua saúde, entrando num viés ali muito preocupante do abuso sexual ou de um desrespeito dentro do serviço, né? Por exemplo, né, a gente tem uma apresentadora que é trans, né, e tudo mais, e eu acho que deve passar muito por isso, deve ter passado muito por essa situação, né, de quanto que isso foi um peso. E isso também, eu vou levar um pouco para o nosso tema também, né? Isso também se cria um estereótipo. Porque, por exemplo, né, se tu vê um casal homossexual, o cristão, né, tradicional, que é preconceituoso por causa da cultura, eu não vou falar que é por causa da religião, porque isso aí eu acho que hoje em dia... da cultura, que eu acho que é isso mesmo. Porque hoje em dia acho que isso sai um pouco dessa lógica, porque antigamente você fala assim, não, a religião que é preconceituosa. Eu acho que não é a religião, eu acho que é a cultura em algumas pessoas. Você não acha que as pessoas se escondiam também muito na religião? Muita coisa. Porque eu acho, né, que as pessoas se escondiam na religião. Sim. E pela religião, e em nome daquela fé ali que se professava, se acusavam. Exatamente. É o que eu passei, sabe, Paula? Assim, é isso. E eu deixei, né, de estar ali naquele momento congregando, porque o dedo que me apontava, né, por eu me relacionar com meninas... Sim. Era o dedo, porque se fizesse assim, também quem estava falando também tinha preconceito. Mas era mais importante a gente falar sobre a Juliana, né? A menina, porque eu era uma menina lésbica ali. Quando eu fiz essa pergunta,
e eu acho que o intuito também foi esse, porque assim, os nossos usuários, eles praticam muito o amor livre. E isso às vezes é um problema para quem tá aqui. Porque assim, né? E aí quantas vezes a gente já escutou isso? Ah, mas hoje o João tá com a Juliana. Caramba, mas 2 dias depois ele tá com a Maria, né? E isso dentro agora da temática também é importante. Porque se você tá na igreja e você namora a Maria e amanhã você me namora, isso é um problema. Porque você tá vivendo uma vida de muita... de pecado, de né? pecado, De não sei o quê, sabe? Muito promíscuo, aqueles apontamentos de dedo. Então eu acho que a pergunta, que foi até pra temática passada, muito se aplica Muito para bom. isso. Porque é isso, é mais um preconceito. O amor, ele precisa ser livre. E aí a gente entra numa problemática quando o profissional tem aquele olhar crítico para a situação e não para a saúde do usuário. Sim. Porque nós como profissionais da saúde, né, precisamos nos atentar à saúde do usuário. Agora, se ele está ficando com fulano, ciclano, com não sei quem... O que pode Isso fazer aí- para reduzir o dano disso? Exatamente. Ele tá ciente do risco que ele corre? Exatamente. Essa disciplina forma de se relacionar sexualmente, acho que é isso que a sobre gente isso, precisa orientar. Você quer fazer, quer acontecer hoje com ele, amanhã com ela e por aí vai? Faça de maneira Beleza, responsável, mas você saudável. se respalda porque você é responsável pela sua saúde. Eu vou te orientar agora como que usa isso, como que usa aquilo, o que você pode procurar, o que pode acontecer. Se você vacilar, não é o fim do mundo. A gente tem tratamento contraceptivo para isso. Para além de tudo mais, né? Tem também uma questão aí psicológica, né? Que o usuário vai ter que estar preparado para lidar com aquilo. Exatamente. Porque é uma rotatividade que pode atravessar ele em algum momento. E eu acho que é muito importante a gente frisar também que aqui no CAPS, por exemplo, na unidade de saúde, é um lugar seguro para se falar sobre isso. Exatamente. Para se tratar sobre isso, sabe? Precisa ser um lugar para isso. E porque senão fica uma coisa muito na conta da sociedade, que a sociedade já é preconceituosa. O usuário não vai vir aqui para poder ter mais preconceito. Ele vai vir aqui para ter um cuidado mínimo de saúde. Ele não pode ter a visão de que o CAPS é uma extensão da rua, do preconceito que aí acontece. Ele tem que entender que o CAPS é um lugar seguro. De olhares, E né? cabe a nós, profissionais, né, sem aquela lógica proibicionista de apontar dedos, garantir isso para ele. É isso. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Então, Bom, posso fazer? pode abrir. Nossa, quem fez essa pergunta aqui é uma pessoa maravilhosa, inteligente, eu. Muito boa pergunta, muito bem elaborada. Eu vou primeiro fazê-la, depois eu vou pensar quem eu vou responder, tá? Eu acho que a gente já falou muito sobre isso e a gente falou brilhantemente, mas acho que a gente ainda pode dar uma pincelada assim pra, né? Pra fazer valer também, né? Eu fiz muito esforço pra fazer essa pergunta. Foi muito de mim, então vou lá. Quais os principais desafios e atravessamentos que os profissionais da saúde mental encontram ao lidar com a dimensão religiosa dos usuários, né? Especialmente quando em diferentes crenças, né? Eu foquei no cristianismo, mas também muito mais na religião de matriz africana, né? Como se apresenta nesse cuidado, né? De que forma o respeito à religião pode ser garantido sem que isso comprometa a ética e a técnica, né? Acho que a gente falou muito, mas acho que os dois podem falar um pouquinho, né? Acho que é importante. Eu acho que Vai passando. Eu acho que é isso, né? Que a gente já tinha comentado agora, inclusive partiu de mim essa fala, né? Dessa questão proibicionista. Eu acho que atravessa muito. E eu acho que através da proibição, né? Pelo menos na minha religião, a gente entende assim, que através da proibição não surte nada bom, não surte nada terapêutico, assim, falando no âmbito da atenção psicossocial. E eu acho que é isso. Eu acho que se a gente for pelo viés de vou proibir, não pode, isso é errado, cara, a gente vai mais afastar o usuário do que aproximar, sabe? E eu acho que também tem a questão, né, de você se comunicar com a equipe que está atendendo aquele usuário, né? Os profissionais que estão ali naquele manejo, para entender deles se eles sustentam estar ali. Porque não adianta eles estarem ali sendo mais prejudiciais do que benéficos para aquele momento, para aquele manejo de crise, ou então de atendimento comum, enfim. Porque eu acho que é isso também. Acho que, às vezes, o preconceito, né, surgindo pelo rádio corredor, surgindo pela própria equipe, vai atravessar o usuário, vai atravessar o profissional que está na frente do usuário, ali no tete-a-tete, e precisa resolver a parada muito rápida, e está lidando com um coleguinha que é preconceituoso, está lidando com o coleguinha que não sabe falar, que é uma apontação de dedos, que é uma cara ali, uma cara aqui,
sabe? E é isso que, até da outra pergunta também, né, dos usuários que se relacionam com muitas pessoas ao mesmo tempo, com várias pessoas ao mesmo tempo. O que várias vezes acontece é isso. É a própria proibição, a demonização, a culpabilização dos próprios profissionais que acaba até a versão do usuário. No final de tudo, quem está perdendo é o usuário. Porque, na maioria das vezes, os profissionais podem até se sentir atravessados, se sentir chateados. Mas ele passa, né? Ele vai para casa, ele lida com Exatamente. isso. Muitas vezes ele leva para terapia dele, ou se justifica, ou se esconde, né? Eu vou chegar em casa, vou fazer uma oração, fazer um banho de erva, fazer alguma coisa, estou purificado, amanhã eu continuo meu preconceito, né? É bizarro isso, né? Eu acho que isso aprisiona muito, né? Acho que isso é muito do que a Maria Vitória falou, né? Acho que a gente acaba aprisionando pessoas por causa de escolhas e por causa da situação, né? Puro preconceito. Eu vou voltar lá atrás, vou falar. Intolerância religiosa é crime, tá, gente? Exatamente. Importante. Vamos para a próxima. Evelyn Andrade. Evelyn! Tracinho Q7H. Que é o arroba do Instagram. É importante. Como lidar com os colegas de equipe que estão desmotivados ou em sofrimento e que acabaram trabalhando de forma automática ou sem envolvimento com cuidado no CAPS-AD. Olha, polêmico isso, hein? Acho que é uma sintomatologia da rede. Sim, É uma sintomatologia da rede, porque muitas vezes os profissionais estão esgaçados pela rotina, né? Muita coisa. Por alguns atravessamentos que acontecem na própria rede, na própria unidade, né? E acho que é até delicado falar sobre isso, né? Acho que isso, qualquer profissional da casa, da rede, está propício a passar por isso, né? E eu acho que, para além, né, do que o profissional pode fazer por si, porque quem está dentro do problema, quem está no olho do furacão, às vezes não encontra a solução, né? E já que o tema é fé e religião, aí que a religião entra para muitas pessoas, né? A fé, a espiritualidade. Mas se o cara tá ali surtando, tá ali esgotado, ele não vê nada, cara, eu acho que é cuidadoso enquanto equipe, né? E aí eu vou voltar para minha fala de lá do começo, né, do que a gente oferece no serviço, no que a gente oferece quando está disposto a fazer aquilo, é ofertar não necessariamente o amor, porque ninguém tem que se amar, tem que se respeitar. Algumas pessoas pensam no afeto, pensam no amor, mas outras pessoas precisam só pensar no respeito, assim, que é o mínimo. Cara, respeitar a dor do outro, sabe? Respeitar que tá difícil para ele. Poxa, eu sei que o meu colega tá com um cansaço mental, um cansaço de trabalho e tal. Pô, eu vou jogar um monte de atendimento pra ele naquele dia? Pô, eu vou, ao invés de render ele do almoço meio-dia, eu vou render ele 2h30 da tarde. Poxa, eu tô vendo que ele tá ali numa situação complicada com um ou mais usuários e tal. Não gosto dele mesmo. Sabe, é isso. Acho que é você ter aquele olhar sensível. Tipo, cara, o que eu posso fazer? Eu não quero atrapalhar, mas o que eu posso fazer pra ajudar? Eu acho que eu posso chamar um outro colega que é mais junto lá da ele e falar, poxa, eu acho que hoje a Juliana não tá legal, conversa com ela. Eu acho que hoje o João chegou mais desanimado. Poxa, eu percebi que o Paulo nem parou pra almoçar hoje, tanta coisa que ele tá fazendo, vamos lá render ele. E se tiver muito difícil, é isso, só de acionar. Acho que a gestão também tem que estar disponível para isso, né, para ser acionada nesses casos, porque a gestão às vezes pode fazer coisas que a gente, enquanto equipe da ponta, não consegue estar, né, aí nesse lugar. Seja uma férias, uma folga, né? Para além disso. Um banco de hora. Né, Juliana? Mas para além disso, é chegar e falar, cara, você tá precisando hoje sair um pouco mais cedo. Procura um médico, acho que você tá precisando de uma vitamina, acho que você tá precisando de um psicólogo, acho que você tá precisando de um psiquiatra. E lembrando, assim, algo importante. Desculpa, só para não te cortar. Saber dosar quando o teu profissional, né, enquanto gestão, não está conseguindo suprir aquilo que se espera dele, não está conseguindo alcançar, mas às vezes que nem ele mesmo consegue. Sabe, eu acho que ter esse olhar mais cuidadoso, né, do profissional, ter esse acesso a falar com a sua gestão, a falar com a sua equipe, falar, poxa, tá difícil e tal, preciso de ajuda. E a gestão, né, conseguir acolher, conseguir transformar aquele sofrimento numa solução a curto prazo, porque a crise está evidenciando ali, está latente, vai acontecer ali, eu acho que é um divisor de águas mesmo. Tem uma... Não, eu só ia falar assim, eu acho que é importante a gente reconhecer os nossos limites,
né? Todos, né, trabalhamos muito, mas somos humanos, né? E aí o humano também falha, né? O humano também se esgota, né? E quando a gente brinca muito, fala assim, você precisa levar isso para terapia, né? Eu acho que a gente que está aqui sempre nessa posição, né, de ofertar um cuidado, né, à saúde mental do outro, também precisa reconhecer os limites e também precisa ter um suporte, né? A gente não consegue sozinho, né? Sozinho a gente vai até um certo ponto, mas é isso. Eu acho que a mente às vezes também esgota, né? E reconhecer que procurar um atendimento médico, um suporte com um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista é importante. Porque você precisa se conhecer para também entender seus limites, né? A gente... Aí hoje a gente tá falando tanto, gente. Estamos até aqui, nesse embate. Me causa uma... Essa pergunta me gera outra pergunta, na verdade, assim, né? Que a gente trabalha com cuidado do outro, né? E como a gente, como equipe, cuida da gente. Né? Como a gente dá a mão pra gente, como a gente se ajuda, como a gente pega no braço da gente pra poder seguir em frente melhor, né? Eu fui convidada, hoje eu vou te passar, tá, querido? Eu fui convidada para falar no CAPS de uma grande amiga minha, que é diretora, o Vonica, em São João de Meriti. E ela falou assim para mim, Ju, você consegue falar sobre assim, o cuidado de quem cuida? Eu falei assim, nossa, mas é um tema tão... Eu pensei comigo, falei, caramba, o que eu vou falar sobre isso? Porque é um tema tão batido assim, né? Cuida de quem cuida, vamos cuidar de quem cuida. Quando eu fui pensando, eu falei assim, não vou fazer o seguinte, eu vou ter ali alguma coisa como base, mas eu vou falando e eu vou deixando as coisas irem influindo, sabe? E saiu tanta coisa, a gente produziu tanta coisa, porque a gente só acha que vai pegar o microfone, vai fazer uma palestra, vai falar. Na verdade, eu dei muito voz para que eles falassem, né? Então, assim, quando a gente... desconfortos, né? Porque tem muito. E a gente precisa saber lidar com esses desconfortos também que acontecem, né? Eu ia falar justamente sobre isso, né? Que eu gosto dessa frase, quem cuida de quem cuida, né? E aí, eu fico pensando muito nisso. A gente sempre leva, lá na UA Cacildes, né? A gente sempre leva isso em supervisão, porque é muito importante. Às vezes desgasta a demanda do dia, do trabalho, os atravessamentos que a gente recebe de outros serviços, outras unidades de serviço, ou até mesmo do próprio serviço que a gente está trabalhando, sabe? Que é muito difícil às vezes. Às vezes a gente tem esses problemas. Por quê? São várias mentes pensando de uma forma diferente. E a gente precisa... Por isso que é bom as unidades de saúde ter essa supervisão, que é um momento de se acolher, cada um se acolher. E aí, voltando para a temática da religião, eu acho que quem cuida de quem cuida, nesse momento, a religião ela tem um peso muito grande, muito especial, sabe? Porque eu acho que por exemplo, como eu tô muito desgastado lá no trabalho e tudo mais, e às vezes eu fico em casa, né, com a minha esposa, eu fico falando pra ela, tipo assim, pô, amor, tá muito difícil lá no trabalho e tal, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. Aí eu paro, oro, faço uma oração, falo com Deus, sabe? Eu começo a trazer a reflexão pra mim, pra minha autoavaliação, do que eu estou fazendo lá. Porque, assim, eu acho que isso é em toda religião, né? Eu acho que a Maria Vitória vai se identificar nesse momento. Tipo assim, a gente está em alguns lugares, quando a gente é remanejado para algum lugar, a gente fica pensando assim, por que eu vim parar aqui? Tem um propósito nisso, sabe? Tem um propósito em alguma coisa. E a gente começa a espiritualizar as coisas mesmo. Sim, eu fico tipo, a gente tá pensando, né? Cara, tem um propósito nisso, né? E aí eu lembro que quando eu fui remanejada, né, teve uma mudança muito drástica, porque eu estava acostumado já com o serviço que eu estava. Quando eu fui para outro lugar, eu fiquei pensando assim, me perguntando, né, por que eu estou aqui? Eu também. Eu não conheço ninguém, eu não sei o que está acontecendo, eu tinha um vínculo lá, como é que é isso? Eu vou ficar sozinho. E aí eu começo a pensar, né, Deus começou a me apresentar algumas pessoas, sabe? Colocou no meu caminho algumas coisas, e aí eu fui criando vínculos que ajudou muito na minha saúde mental também. Porque, eu acho que é muito importante, às vezes, também a gente validar isso, que sair de um lugar que, ainda que esteja te fazendo bem, mas te dá um desconforto, ir para um outro lugar, te dá uma organização também. Eu acho que isso é muito importante. Gente, a produção tá falando aqui no meu ponto. Só eu tenho esse ponto, tá? Desculpa. A Kendra tem, né? Kendra... Eu acho que é a Kendra que tá falando aqui. Por favor, pega pra mim, por gentileza, a Seixas, que eu vou sortear mais uma pergunta. E ela tá gritando aqui no meu ouvido, aquele jeito dela, batendo palma. Eita ferro. Cadê a pergunta? Gente, então tá bom. Thaísa Ferreira, 8797. Thaísa. Thaísa é a nossa coordenadora técnica do CAPS. Ela fez a seguinte pergunta: quais são os maiores desafios da nossa clínica? E, em algum momento, deixa de ser saúde?
Deixa. Deixa de ser saúde, mas ao mesmo tempo não deixa. Porque quando a gente pensa. Ou deixa né? ou deixa? Fiquei confusa. Eu sou confusa mesmo. Assim, eu acho que quando a gente pensa, né, na espiritualidade como um determinante de saúde, a gente inclui esse papo todo na questão da saúde. Mas também tem muito uma coisa que é do indivíduo, que é a índole dele, que é o jeito dele, e tá tudo bem. Até porque se a gente for pensar numa prática antimanicomial, a gente não pode tirar o jeito do paciente, do sujeito de ser dele. Porque senão a gente vai tirar a autonomia da personalidade dele. É isso aí. Então, eu acho que um dos principais desafios, né, é quando, assim, sobretudo do público AD, né, que foi isso que ela perguntou, eu acho que é pensar isso, é pensar quando o cara tá intoxicado, quando ele não tá, quando ele tá... Intoxicado não, porque é uma questão muito orgânica, mas quando ele tá influenciado pela intoxicação, ou quando não tá, ou é ele, ou não é ele, quando tá fazendo merda, com certeza vamos censurar essa parte, eu acho. Pode falar. Quando tá fazendo merda, quando não tá, e é ele, não é, sabe? E aí deixa de ser saúde. E se a gente for pensar numa espiritualidade, também entra no contexto. Porque às vezes o cara tá desorganizado justamente nesse quesito, no que dispõe de saúde, que é o completo bem-estar, para além das outras coisas espiritual também. Então a gente vai precisar, se tiver consulta pra gente, isso não é equipe. Porque eu acho que nada no CAP se faz sozinho. Acho que tudo é em equipe. Então, tá meio difícil pra mim compreender se é isso, se é aquilo, e aciona a equipe, corre pra braço. Deixa de ser saúde, Paulo? Deixa. Porque assim, o próprio nome fala, né? A atenção psicossocial. Eu acho que já aí quando entra o social nisso, muitas das vezes a gente deixa a saúde um pouquinho de lado e foca no vínculo social. Sentar e conversar com o usuário, né? Um abraço, de repente, do nada, assim, o usuário não tá tendo abraço de jeito maneiro, assim, e há muito tempo. Eu acho que isso também implica uma coisa que vai além da saúde. Sim. Porque, assim, um abraço não vai promover a saúde para o usuário, mas vai promover um afeto. Sim. Que isso vai dizer muito para ele, muito mais do que um dar um remédio. Entendeu? Porque a gente, às vezes, quer solucionar problemas dando remédio, ou quer solucionar problemas colocando em AN, ou quer solucionar problemas fazendo diversas coisas. E, às vezes, acolhimento noturno, né? Só pra... O nosso podcast alcança outras pessoas. É isso aí. Tem que explicar. E assim, às vezes, por exemplo, para além da saúde, né, o que a gente trabalha, que eu acho que é um trabalho muito fino e muito importante, de pegar o usuário e sair com ele para algum lugar, tipo, sei lá, vamos andar aqui na rua, vamos andar no território, fazer um trabalho no território mesmo. Andava e conversava com ele, aí ele para e pergunta, né, imagina, ele parando e perguntando, mas isso é teu trabalho? Você não tá no teu horário de trabalho? Você não deveria estar lá dentro, lá no seu escritório? É aquele meme. Nem parece trabalho. O trabalho está me matando. O Trabalho me cansa. Igual, por exemplo, eu Meu trabalho está me matando, ó. Eu tenho a experiência de que eu amo dança, charme e tudo mais. Eu fazia essa oficina aqui no Jovelina. Eu tenho vídeo ótimo Também, seu, por exemplo. Tive bis? E faço lá no Katsumusum também, que é vinculado ao Akacilde, né? E aí é interessante porque, assim, isso é muito terapêutico. Muito. Porque você vê o sorriso no rosto de um usuário que, tipo assim, dias anteriores estava em total desorganização, querendo quebrar a unidade de serviço, querendo fazer um monte de coisa. E ele tá sorrindo porque ali ele tá dizendo assim, caraca aí, essa dança eu me identifico, é dança de preto, que não sei o quê. E, tipo assim, tinha uma lembra de um usuário nosso muito bacana, é porque eu não posso falar o nome, depois eu te conto, não é? Você sabe quem é? O do passinho? Sim, sei quem é. Cara, como ele adorava, né, assim, as aulas, identificava, né? porque ele lembrava do tempo dele. Eu tava com uma inveja, porque na segunda volta eu já me pesei. Só consigo fazer aquela assim, 1, 2, na terceira, quando eu voltei eu já paro de costas, assim, mas é isso, a dança é terapêutica. Sim, é melhor do que dar um remédio. Identificação, é muito disso. Vocês aqui, eu fico vendo os vídeos que tem aqui no Jovelina, karaokê, que, tipo assim, aí, como aquelas pessoas vão olhar assim, vai ver de fora na rede social e falar assim, isso não é saúde. É saúde Como também. é saúde, Como né? é saúde, sabe? Vamos pra mais uma? Vamos então. Balançou bastante, baralhou tudo. Ela tá tudo dobrado, não dá pra... Ai. Tiago Julie, 2022. Qual o pior conselho que você já ofereceu
Principalmente no âmbito profissional. Eu já indiquei. Posso falar sempre ou não, porque eu acho que errar um ano e acho que hoje eu vejo isso e outras coisas como lição. Eu já indiquei um outro CAPS para o usuário. É isso. Não, sem questão de território, né? Às vezes era desse território e já falou. E você achou um mau conselho? Achei, porque aqui era o lugar dele. E já indiquei. Pra ir pra outro Mas isso não é tão engraçado porque mas ele não se vinculava com o serviço que ele estava sendo cuidado, é isso? Por isso. Talvez precisasse por alguma questão burocrática e administrativa. É, mais ou menos isso. Ah, entendi. É isso, e reconhecer que Eu confesso que eu já ofertei um contato com um familiar que, tipo assim, já um dia já ofereceu um abuso, tipo, existencial ou até mesmo sexual para o usuário, que eu não sabia a fundo a história. E aí eu ofereci, eu me arrependi, porque aquela coisa, tipo assim, ele lembrou, despertou um gatilho e falou assim, não, como minha referência está pedindo, então eu vou lá e vou entrar em contato. Só que ao mesmo tempo a pessoa meio que trouxe uma lembrança ruim, um gatilho, e aí eu falei, poxa, que besteira. Mas é isso, eu não sabia, e aí foi uma coisa que a gente conseguiu recuperar, conseguiu manejar e tal. Mas é isso. não vamos pé, não se culpem, tá tudo certo. E aí nós vamos mudar agora para um outro O polo. Thiago Júlio também. Já juro. Pergunta que Pergunta quem é essa pessoa, quem é? Eu vou descobrir quem é você, tá? Nem conta, né? Depois eu vou te mandar. Boss. Não, mentira. Minuto Poético. Vocês assistiram os episódios. Então vocês sabem que Minuto Poético é algo muito bacana pra gente, né? E aí, engloba-se poesia, um trecho de uma música, uma oração, um poema. Nesse Algo a gente tá falando É de difícil, rap, aquele artista. Então, Pode ser um versículo que você acha Sim. interessante, pode ser um itam, pode ser alguma coisa relacionada, não pode não ter nada a ver. Pode ser uma música, pode ser um improviso seu que você vai fazer agora. qual é o pandeiro? Olha, eu vou trazer esse pandeiro. Eu vou trazer. Daqui a pouco ele vai estar aqui, ó, do meu lado. E aí, vocês já sabem o que vocês vão... Eu tenho um versículo para falar, né? Eu vou até ler aqui para não falar nada de errado. Assim, é um versículo que está na minha mente, que é um versículo que fala muito... Antes de falar sobre ele, eu vou contextualizar, né? É um versículo que tem muita importância para mim, porque ele tira todo aquele peso da culpa e da punição que o pecado ele nos proporciona. Quando você se identifica dentro da religião, dentro da crença, por exemplo, eu sou cristão, então eu acredito muito em Cristo Jesus, como o meu Salvador e como aquele que rege tudo, sabe? Que remiu o meu pecado. E aí, quando eu leio esse versículo, me dá uma paz, porque eu acho que ele fala muito sobre isso, sobre remir os pecados e limpar tudo isso. O versículo está em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para mim, esse versículo ele tem um peso muito grande, porque ele referencia todas as nossas escolhas e nossos pecados, né? Aquilo que nós cometemos, né, no passado ou até atualmente, em Cristo Jesus, e eu entendo muito que ele leva sobre ele todos os meus pecados e minhas transgressões. Sabe quem tinha Isso, muito Me lembrou sobre aquela isso. música do Tabernáculo de Davi, que fala assim, né? Que Cristo levou sobre si as nossas dores, né? Ele levou sobre si as nossas transgressões. Exatamente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então acho que é muito Era sobre. tipo isso. Ah. E Maria? Então, é sobre mim, né? Uma questão bem pessoal, não é mais sobre saúde mental, né? Sobre você, o que faz sentido pra você? Eu acho que eu já falei um pouco sobre minha ligação com o Oxum. Desculpa, já falei um pouquinho. E tem um Itan, né? Que é uma lenda, né? Uma história, né? Em Yorubá, que a gente fala, né? Da ligação de Oxum com o espelho, né? Que a gente chama de Abebé também. E eu levo isso muito comigo para a vida. É um Itan extenso, mas vou tentar dar uma resumida, né? Que é de quando o Oxum aproximou, porque todo mundo queria saber por que o Oxum carregava consigo o espelho, ficava se admirando naquilo e tal, numa iguaria, né? Naquele tempo. Mas ninguém entendia por que o Oxum fazia isso toda hora e tal, por mais que ela fosse vaidosa, todo mundo achava que era muito ingênuo. Achava que era só para ver a beleza dela, para ficar se auto-admirando
Eu tenho uma questão assim também. Mas, na verdade, o espelho de Oxum, ele reflete a maldade que vai bater sobre ela. Ele reflete os olhos maldosos que podem curvar, né, atravessar aquele caminho e bater sobre ela. Então, na verdade, quando Oxum olha para o espelho, quando Oxum se admira na Vedé, ela não está vendo ela só. Ela tem a vaidade, tem o egocentrismo dela, a soberania dela na vida dela, mas também está como se fosse se protegendo da maldade que pode chegar de uma forma bem ingênua. E eu acho que isso é uma coisa que eu levo para a vida, sabe? Eu acho que no espelho que eu carrego comigo, né, no meu astral, no meu afeto, no meu amor que eu faço, transpasso, assim, nas minhas relações, enfim, nos meus vínculos, né, de trabalho, enfim, de tudo na vida, eu acho que é sobre isso. Eu acho que eu quero carregar comigo o que tem de bom, o que tem de bonito em mim, externo e internamente, e não quero deixar que nada de ruim me atravesse. Não quero levar nada de ruim comigo. Aí, maneiro, lindo. Bate bola? Jogo rápido agora? Fala que passa. Fala que passa é o seguinte, a gente vai fazer perguntas muito rapidamente e vocês têm que responder sem ter tempo pra pensar. Breve. A gente- Não formule. A breve é Responde, difícil pra pergunta, mim, mas eu vou responde, pergunta, tentar. responde. Como é que é? Sem A gente não tinha esse quadro, a gente tá copiando um pouquinho só. Do Marília Gabriela, talvez? Não era? Eu acho que era bate-bola. Bate-bola, jogo rápido, né? Assim, vários óculos. É aquele mesmo modelo. Maria é muito novinha, ela sabe o que é a Maria Gabriela. É, outra coisa, Maria outra Gabriela coisa. também, tá? Então vamos lá, como você pergunta outra? Eu pergunto pra Paulo. Ou vai ser Pergunta pra específico? Maria, pode ser. Vamos fazer assim? Vamos. Vou pegar. Vamos lá, ó, sem tempo pra pensar. Pergunta pra Maria, você pergunta pra Paulo, né? Um lugar que te traz paz. Cachoeira. Algo que você sempre agradece no seu dia. Família. Uma comida que é quase sagrada pra você. Comida caseira. Uma crença ou superstição engraçada. Uma crença é ler a Bíblia, né, todos os dias. Todos os dias. Algo que você faz pra se conectar consigo mesmo. Me olha no espelho. Oh. Um gesto simples que representa cuidado. Abraço. Uma palavra que resume fé pra você. Oxum. Frio ou calor, Paulo? Frio. Um hábito que te ajuda a manter a mente tranquila. Rápido. Não sei, gente. Amor, não sei. Sei lá, abraçar, toque físico. Algo que te emociona até hoje, uma lembrança. Falecimento de algumas pessoas que passaram na minha vida, né? Parentes. É isso. Uma mania curiosa que você tem. Mania, eu ando sempre com muita bijuteria, com muito acessório, mas eu tiro tudo quando eu tô chegando em casa. Tipo assim, do portão pra moro em apartamento. No elevador já vou tirando tudo. Quem que sempre arranca um sorriso seu? Que sempre arranca um sorriso meu Deus do céu, peraí. Ver alguém se rendendo, se pedindo perdão, se reconciliando, coisas assim. Maravilha. Show? Chegamos. Agora a gente vai pro momento da nossa playlist, né? Que é uma playlist good vibes, né? Essa construção dessa playlist coletiva, que os convidados sugerem, o nosso público sugere, a gente sugere músicas que são quando a gente às vezes não tá num momento muito legal, que a gente precisa ouvir uma música pra ficar bem, ou que a gente tá meio desanimado, precisa de uma música pra dar um levante, músicas que façam bem pra gente, assim. A gente pede uma sugestão de música. Vocês já deram uma olhadinha como é que tá a construção da playlist? Então façam isso. Tá lindo. Começa com a minha, claro. e aí, assim, parece a minha mesmo, sabe? Que vai do samba, a música gospel. E é isso, eu acho que o legal é construir no coletivo mesmo. Então, pensem em uma música, assim, que faça todo sentido na vida de vocês. Vai. Vai, você. Então, eu me acalmo muito, né, ouvindo Ijexá, que é o canto, né, da minha santa. E aí, entre tantos Ijexás, né, eu pensei em um que eu ouvi durante o meu parto, que foi um parto natural de 35 horas, mas eu ouvi, assim, bastante, e é um Ijexá que eu levo pra vida, assim. O nome é Arauara Miuá. Eu vou colocar no Spotify o link, né? Mas aí eu vou colocar também para tocar um pouquinho. Perto do microfone, né, produção? Não muito perto.
Ai, gente, é a coisa mais linda. Então, o meu é um louvor, né? Obviamente. E é um louvor que fala muito no meu coração, porque já me salvou de muitas coisas, assim, sabe? Muitas situações difíceis. Como eu falei, né? Quando vocês perguntaram antes sobre o momento em que te emociona, eu falei sobre as perdas de familiares, de parentes, de pessoas assim. Esse louvor me resgatou muito, assim, nesses momentos, porque a gente sempre tem essa rede de apoio. E a minha maior rede de apoio é o Espírito Santo, é Deus, sabe? Jesus. E aí eu ouvia muito Preciso de Ti. Canta. Diante do trono. Mas é muito boa, é muito bom o seu louvor. Eu posso dar, não sei se eu canto. Canta. Logo você, Logo artista, você. cantor, não vai dar uma palhinha pra gente? Não sei se eu vou cantar bem não, gente. Essa música mexe muito comigo, né? Mas ela é assim. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Tá bom. Chega de ver o refrão. Como terra seca. Eu vou deixar uma musiquinha que também tem tocado muito assim. Acho que, seguindo na temática, uma música muito recente de uma cantora angolana, né, que assim, eu não vou falar da história toda, porque é uma história muito longa, mas o que ela, quando ela começa a dar entrevista, ela fala que as pessoas questionaram muito o fato dela não cobrar cachê, né? Uhum. E ela falou assim, ela não precisa desse dinheiro agora. E aquele sotaquezinho lindo, daquele português de Portugal. E ela fala, eu não preciso do dinheiro, assim, né? Na hora certa vai acontecer. E quando ela lançou a música, só no Brasil, assim, a fez despontar, né, nas plataformas de milhões e milhões de visualizações, né? É a Nani, tô lembrando sobre o nome dela, Nair Nani, né? Que é Eu Vou Orar. Essa música é linda, assim, ela é muito longa, mas assim, é a coisa mais linda. Tem uma oração no meio, né? Então, uma manifestação assim, do Espírito Santo, e é muito linda. Então, quando ela estiver lá na playlist, vocês ouçam. É isso, eu acho que eu vou por outro caminho. Vai. Não, mete um rock. Não, assim, eu acho que é uma música que... Vai, Fulano. Tem alguma coisa aqui que me agrada também. Mas uma música que eu acho que sempre me deixa lá em cima, assim... É uma música que super... É uma música maravilhosa. Mas que não tá relacionada com o tema que a gente tá falando hoje. Que é o Taj Mahal, do Jorge Benjor. Que é aquela do... Sempre me deixa pra cima, sempre me deixa mais animado, sempre me deixa com o astral mais levantado. Ai, ótimo, amei. É bem bom que é isso, é a diversidade. É isso. Gente, estamos chegando ao final, né? Puxa, tá tão bom. Pois é, mas a gente vai deixar esse espacinho agora para vocês, numa consideração final, né? Acho que antes é importante lembrar o público para curtir, compartilhar, comentar, divulgar entre as pessoas, lembrar da hashtag CAPS não é meme, né? É muito importante a gente ter uma nova visão, uma visão diferente sobre o CAPS, sobre tudo isso que está acontecendo. E é isso, né? Vamos. Acho que vocês podem fazer essas considerações finais, se despedir. Não, então, eu gostaria muito de agradecer vocês, né? Toda a produção, né? Esse trabalho lindo. Esse CAPS está cada vez mais crescendo, isso é muito importante. Acho que a gente precisa, né, bater palma para isso, porque eu acho que, assim, nós como profissionais, né, a gente está sempre lutando para poder chegar e ser ouvido da forma correta que a gente precisa ser, né? E eu acho que isso é muito importante. E esse podcast ele tem ajudado muito, e eu acho que vai chegar em lugares magníficos aí. Eu vou até falar agora, como todo cristão, em nome de Jesus. Amém! Vai chegar e, assim, é importante porque eu acho que o objetivo desse podcast, né, eu me atrevo a dizer,
que é para tirar um pouco a ignorância do povo, da sociedade em si, e até mesmo de outros profissionais e usuários da rede, de como é que funciona o nosso serviço e para onde ele pode ir, né? Porque não tem um limite. Ele pode ir para muitos lugares. E eu acho que isso é muito importante. Esse tema foi muito bom, foi muito proveitoso para mim, eu gostei muito. Eu confesso que eu estava um pouco receoso, porque eu falei assim, poxa, é um tema muito polêmico. Só que eu vim pensando assim, a gente precisa trabalhar sempre a fé. Porque quando a gente discute sobre religião, porque é uma coisa que não se discute, mas se conversa. Assim como a política. Eu acho que precisa ter esse respeito, precisa ter essa troca, porque eu acho que isso faz nós sermos quem somos, né? Acho que isso esse é o conceito de comunidade. E aí, enfim, é isso, gente. Eu gostei muito de obrigado. Muito obrigado. Tá? Eu estou disponível aí para a próxima, se precisar. A gente que agradece. E é isso, gente. Curte e comenta aí. É isso, importante, gente. É isso. Então, gente, eu vejo muita importância em estar aqui hoje, né? Como uma mulher que foi muito silenciada no que tange a religião, no que tange a fé, né? Em outros dispositivos que trabalhei durante a vida, né? Na saúde mental privada. Então, estar aqui hoje, né? No que diz respeito à enfermagem, que é o meu dom, a saúde mental, que é uma paixão, e a minha religião, que é o norte da minha vida, poder juntar tudo isso num bate-papo descontraído, acho que, para muito além de político, é uma construção que eu vou levar para a vida, né? Então, assim, estou muito feliz, acho que é o que o Paulo falou, né? É poder desmistificar o CAPS, desmistificar o que acontece de fake news por aí e tal, que rola, né, para além disso tudo, trazer uma visão mais descontraída de quem vive o processo, de quem sustenta nos peitos, tá? A gente não está falando aqui de uma galera que ouviu falar, a gente está falando de uma galera que sustenta o SUS, sustenta esse cuidado antimanicomial na veia todos os dias, exatamente. Com todos os atravessamentos e tudo mais, e que visa o cuidado integral ao usuário, né? Então, queria agradecer Paulo, que me ajudou nessa missão. É isso, Tamo junto. Nessa missão, Juliana, João, minha produção, pelo convite. Kaique, Bruno. E é isso, eu acho que o recado tá dado, né? Tá dito, acho que agora é absorver, deixar esse podcast, né? Esse episódio correr aí pelo mundo. E que os caminhos se abram para que mais pessoas ainda entendam a possibilidade, né, a acessibilidade, o lugar desse serviço de saúde, dentre outros tantos que a gente matricia, que a gente trabalha em conjunto no SUS, e que é um mundo de possibilidades. Ninguém tá maluco, ninguém tá doente, ninguém tá louco, ninguém tá nada, a pessoa só tá precisando de um help, e a gente tá aqui para ajudar. Procure o CAPS mais próximo da sua residência. Aqui no Rio de Janeiro tem site, né, onde ser atendido, que você joga seu endereço e dá lá, né, a localização mais próxima do CAPS, mais próximo da sua localização, da sua residência. E é isso. Obrigada por tudo, gente. Axé, né? Axé, que os caminhos se abram e que o amor de Oxum esteja com todos vocês. Joãozinho, suas considerações finais. Eu também considero o final? Considera. Vai considerando. Então é isso, um prazer inenarrável, assim, uma emoção muito grande estar com vocês. Eu acho que, para além de qualquer coisa, eu acho que eu aprendo muito a cada dia, em especial com o podcast, com vocês, com cada um, com cada troca, com cada conversa, né? E aí eu acho que é isso, né? Parte do agradecimento pessoal que vira um agradecimento coletivo. Eu acho que vocês e todo mundo que assiste está construindo alguma coisa nova, alguma coisa diferente juntos. Então é isso. Acho que as considerações finais é essa alegria, essa felicidade, esse agradecimento a toda a equipe, a tudo que está acontecendo, a toda a equipe que não está envolvida diretamente no podcast, mas que continua aqui no CAPS fazendo esse trabalho, segurando a onda enquanto a gente está aqui. É um trabalho feito por muitas mãos, com a colaboração de todos, né? Então, eu acho que é sobre isso, assim, agradecer a coordenação, a direção, a todo o apoio que a gente está tendo. Isso. E é isso aí. Eu só quero agradecer mesmo. Primeiro lembrar, assim, que nós estamos em 2 plataformas, né? No YouTube e no Spotify.
Então é muito importante essa continuidade, né? A gente grava aqui, é um cenário, né? Uma preparação, a equipe ali fora sustentando, agora tá rolando oficina, então a gente está aqui. Isso é o trabalho em coletivo, né? E assim, agradecer a produção, meninos, vou falar de novo que vocês são incríveis, agradecer Paulo, Maria, obrigada pela disponibilidade, obrigada por acreditarem, assim, sabe, no trabalho. Eu acho que isso tem feito total diferença, tá? Às vezes a gente cansa, esmorece, fica triste, mas aí as coisas vão se sacudindo, a gente vai dando continuidade. Então, gente, um beijo para vocês, muito obrigada. Daqui a pouquinho, em alguns dias, ou talvez em alguns meses, já que os nossos convidados renderam muito, então a produção vai ter muito trabalho. Mas Te amo. olha, amamos vocês, tá? Um beijo, gente. Agora vem pra foto, dá um abraço. Ui, João, você pediu deixou no chão. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Obrigado. Muito bom. Prazerzão. Ai, obrigada pela convite. Muito bom. Isso é foda. Tem a foto final. Foto. Gente. Vamos sentar. Deixa eu sentar aqui. abraço na Maria. Dá pra ficar em pé e sentado. É bom, eu adoro essa chamadinha no final. Acho incrível. Eu também gosto muito. Assim, tipo, Tá gravando tudo isso. Então senta, Bruno, Sim. senta. Tá gravando tudo. Tô muito bonita pra ficar sentada. Ai, meu Deus. Não, fica aqui. É o Do show lado que você dele, a fala. Bruno lá, Aí quem me fica- tampou. Sai pra cá. Aí. 13, foi. Ei! Gente, obrigada. Show. Ai. Agora pode ficar pra dormir um pouquinho. Posso, Juliana? Não. chefe tá aí. Not. Posso dormir? Cortei.